paz do Senhor. Aqui é o irmão Felipe. Estamos começando mais um vídeo da nossa escola bíblica dominical em casa, né? Bíblica dominical em casa. Esse vídeo está saindo agora no dia 24 de julho de 2020, a lição de número 4. Dia 24, não corrigindo, 26 de julho de 2020. A construção do templo enfrentou oposição. Quando a obra é de Deus, temos conosco aquela frase de Paulo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas mesmo sabendo que não podem ser contra nós, mesmo sabendo que a oposição deles são ineficaz, mesmo assim os inimigos se levantam. Mesmo assim, é uma obstinação, ou seja, é uma dureza, uma loucura que toma a cabeça deles, de forma que eles não querem se render, eles não querem dar o braço a torcer. Aleluias. Então, o texto áureo está em Neemias capítulo 4, versículo 6, que diz assim: assim edificamos o muro e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Assim edificamos o muro e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Aleluia, glória a Deus. Então, irmão, e a verdade prática diz assim: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Ou seja, a diferença entre vencermos ou não está em nós confiarmos inteiramente no Senhor, o nosso Deus. Amém? Glória a Deus. A leitura bíblica em classe está em Esdras, capítulo 4, versículos 7, 9, e o versículo 11 ao 13, o versículo 15, 16 e o versículo 21 ao 24. É aí uma leitura rápida. Depois os irmãos podem reler de forma mais pausada em casa. E nos dias de Artaxerxes, escreveu Bislão, Mitredate, Tabeel e os outros da sua companhia a Artaxerxes, rei da Pérsia. E a carta estava escrita em caracteres aramaico e na língua siríaca. Então escreveu Reum, o chanceler, a Sinzai, o escrivão, e os outros da sua companhia, Dinaitas e Efarsaquitas, Terpalitas e Tarpelitas, Arfazitas, Arquevitas, Babilônios, Susanquitas, Deavitas, Elamitas. Este, pois, é o teor da carta que ao rei Artaxerxes lhe mandaram. Seus servos, os homens daquém do rio, e em tal tempo, saiba, ó rei, que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém, e edificam aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora saiba o rei que, se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis.
para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e então acharás no livro das crônicas e saberás que aquela foi uma cidade rebelde, danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, desta maneira não terás porção alguma desta banda do rio. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. E guardai-vos de cometerdes erros nisso, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum, e Sinsai, o escrivão e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força, de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém, e cessou até o ano segundo do reinado de Dário, rei da Pérsia. Glória a Deus. Aleluia. Então a gente vê que quando a obra do Senhor começa, logo alguém se levanta de forma furiosa para tentar barrar a construção, para tentar barrar a edificação de algo bom. Quando a coisa é uma coisa boba, uma coisa que não tem peso, uma coisa que não incomoda ninguém, ela passa despercebido. Mas as coisas de Deus não passam despercebido, porque as coisas de Deus, elas desestruturam as obras de Satanás. Quando você faz algo que desestrutura um reinado satânico, onde demônios têm operado e agido ali, quando você faz algo assim, logo se levanta uma oposição. E essa oposição, ela vai usar toda a força que ela tem para deter você, para que você não mais danifique, não mais prejudique o reino de Satanás. Assim era com o povo de Israel, que estava tentando reedificar o muro e a cidade, e principalmente o templo. Eles estavam edificando e trabalhando, e aqueles homens, então, logo começaram a atrapalhá-los. E eles escreveram a carta para que o rei buscasse a história lá antiga e visse as histórias lá de rebeldia. Rebeldia quando o profeta Jeremias aconselhava o povo a obedecer o rei. Na verdade, o povo ia contra Jeremias e obedecia aos falsos profetas que diziam: não, vocês não precisam se submeter, porque o Senhor não vos deixará ir para o cativeiro. E aí, essa rebeldia toda e aquele trabalho todo que eles deram para o rei lá, os primeiros reis lá de Babilônia, veio então ficar no registro que foi lançado, que esses homens lá, vizinhos de Israel, usaram para poder, como argumento, para poder convencer o rei Artaxerxes a voltar atrás na decisão que o rei Ciro tinha tomado e cancelar a edificação daquele templo. Ficou por mais ou menos 16 anos parado, muito tempo parado, né? Mas depois voltou de novo à construção. O altar havia sido restaurado. A festa dos tabernáculos celebrada. E o holocausto contínuo estava sendo oferecido cada dia conforme o rito. Esdras, capítulo 3, versículo 2 a 4. A vida espiritual dos judeus que haviam
retornado do cativeiro, seguia o que estava escrito na lei de Moisés. Somente esperavam o momento de iniciar a reedificação do templo. Os alicerces do templo são lançados. Depois que os materiais para a construção do templo chegaram, segundo a concessão feita pelo rei Ciro da Pérsia, Zorobabel e os que haviam voltado do cativeiro lançaram os alicerces do templo. Todos apresentavam muita animação para o trabalho. O lançamento dos alicerces foi celebrado com uma solenidade. Estou lendo o tópico 1, viu, irmãos? Os alicerces do templo são lançados. Subtópico 1, o lançamento dos alicerces foi celebrado com uma solenidade. Os sacerdotes já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltério para louvar ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel, Êxodo capítulo 3, versículo 10. Todos os que assistiram ao lançamento dos alicerces expressaram seus sentimentos com tão grande júbilo que as suas vozes se ouviam de muito longe. Quando a gente viu lá, né, na lição passada, que houve até aquele misto, entre um misto de choro e de alegria, que se fez aquele estrondo, aquele vozeirão, aquele monte de gente chorando, aquele monte de gente sorrindo, né? A reedificação do templo. A reedificação do templo foi resultado do despertamento que veio através de Ciro, rei da Pérsia. Convém lembrar que o despertamento pentecostal que chegou ao Brasil em 1911 trouxe consigo uma verdadeira renovação da doutrina da Igreja de Deus, que pode ser simbolizada pelo templo de Deus. A Igreja de Deus é um mistério que não pode ser compreendido pelo homem natural. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, que diz que o homem espiritual discerne tudo, mas o homem natural nada discerne. Amém? Vamos ler lá, para confirmar isso que eu terminei de falar. Estou assim um pouco abastado no caso do flash da câmera. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Diz assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Aleluias. Então aqui o comentarista, o irmão Eurico Berto, vai começar a fazer 3 observações da atuação do Espírito Santo na Igreja de Deus, que é um mistério, né? O Espírito Santo quer salientar que Jesus, em pessoa, quer edificar a sua igreja, e ele o faz conforme a palavra de Deus. Sim, cada crente é um tijolo na casa de Deus, e cada crente é escolhido a dedo pelo Senhor. Ele disse: não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos. Então, sim, cada crente é escolhido. Ele é o edificador. Ele escolhe as pedras, ele escolhe a massa, ele escolhe a viga, ele escolhe cada tijolo, ele assenta o tijolo, ele gruda um no outro através do Espírito Santo, da obra santificadora. Ele une todos em torno de Jesus Cristo. O Espírito Santo quer gerar um sentimento de reverência pela Igreja do Senhor, que é a morada de Deus. Então o Espírito Santo, ele traz um sentimento de reverência, que quando você está reunido em torno do nome de Jesus, e aquele local se torna
um templo santo, então você tem respeito para aquele local, você tem pudor de agir ou de proceder de forma indecente naquele local, porque você sabe que ali está a presença de Deus. E se escolhe um salão para ser igreja, você entra naquele salão com temor, e você sobe no púlpito, né, como nós passamos na lição passada, fazendo até confusão de púlpito com altar, porque entra com o temor santo de Deus no púlpito, o que deve ser assim quando você é guiado pelo Espírito. Mas muitos, infelizmente, sobem sem nenhum temor, né, no púlpito e não respeitam o templo do Senhor. E isso aqui também se aplica não simplesmente a um templo físico feito por mão de homem, mas ao templo espiritual que é a igreja de Deus. E você passa a ter temor de tocar em um irmão, ou de falar mal de um irmão, ou de ofender um servo de Deus, por mais pequenino que ele seja. Você passa a tratá-lo com respeito, com reverência, né? Você passa a ter cuidado das irmãs e dos irmãos. Você passa a ter aquele zelo, porque existe um temor em você. Você não age com cobiça, você não age com usurpação, mas age com temor, porque o Espírito Santo coloca esse santo temor no seu coração para com a igreja, que são os irmãos. Você passa a tratá-los com a estima que eles merecem. O Espírito Santo quer adestrar a igreja, porque ela é o instrumento da ação de Deus aqui na terra. Deus tem um trabalho para cada servo seu na grande obra de evangelização do mundo, ou seja, adestrar. Ele quer ensinar, ele quer incutir de forma apreendida no coração dos servos do Senhor, aleluias, transformando eles naquilo que eles são vocacionados para ser um instrumento na mão de Deus, aleluia. Glória a Deus. Tópico 2. Os samaritanos se opõem-se à construção do templo. Aleluia. Todos nós conhecemos quem são os samaritanos, né, irmãos? Quem aí estuda a palavra de Deus sabe que o rei da Síria, devido à rebeldia do povo de Israel, veio e tirou o povo de Israel da sua terra e espalhou ele em cativeiro para várias partes do Império Assírio e colocou para habitar na terra várias pessoas que ele trouxe de outros lugares. E essas pessoas, então, foram lá morar lá e adoraram seus deuses lá, nessas terras de Samaria, nas terras de Israel. No entanto, Deus começou a enviar leões e animais para poder atacar o povo. E aí o povo teve o discernimento de que deveriam então adorar ao Deus da terra. Então buscaram trazer alguém e trouxeram alguém para poder instruir eles a respeito da adoração do Deus da terra. No entanto, ao invés de eles adorarem ao Deus da terra unicamente, eles simplesmente agregaram o Deus da terra aos deuses que eles tinham e que eles trouxeram. Ou seja, eles não adoraram ao nosso Deus de verdade. Eles simplesmente colocavam ele no seu panteão de deuses, para ser mais um Deus a ser adorado. Eles adoravam ao Senhor e adoravam aos deuses babilônicos. Então ficava essa mistura. E aí os judeus que ficaram, aqueles judeus mais pobres, os israelitas, digo mais pobres, eles casaram-se e se aliançaram. Então se tornou uma raça mista, uma raça que nem era babilônica e nem era israelita, mas que pegou a tradição israelita e o costume israelita, adotou para si, mas não tirou os ídolos. Então ficou aquela coisa estranha. E quando os judeus vieram, os judeus não aceitaram, porque eles eram impuros. Eles não estavam separados
né? Entre os moradores da terra estavam os samaritanos. Quando Nabucodonosor levou o reino de Judá cativo para a Babilônia, os samaritanos passaram a morar na terra. Estes eram descendentes de uma mistura de gente que o rei da Síria tinha deslocado para as cidades da Samaria. Depois de ele ter levado as 10 tribos do reino do norte em cativeiro para a Síria, eram pagãos que haviam sido ensinados acerca do Deus de Israel. Assim os samaritanos continuavam servindo seus deuses, mas também temiam o Senhor. Isso está lá em 2 6, capítulo 17, versículo 23 e 33. Os samaritanos tentam frustrar a construção do templo. A maldade dos samaritanos levou-os a enviar uma carta ao rei da Pérsia, contendo acusações mentirosas contra os judeus. O rei recebeu aquela carta, não conhecia bem o assunto e mandou parar a obra. Certamente o rei não estava a par de que aquela obra tinha sido iniciada por mandato do próprio Ciro, né? Senão ele não teria entrado nessa questão, porque segundo a lei dos Medos e dos Persas, como nós já aprendemos em Daniel, ao edito, uma lei mandada pelo rei não pode voltar atrás, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tópico 3. Como se explica a falta de resistência dos judeus? Os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção. Uma ordem dada por uma autoridade superior não pode ser invalidada por uma autoridade inferior. A ordem de construir o templo tinha sido dada pelo Deus do céu através do rei Ciro, a maior autoridade da época, que assinara o decreto da construção do templo. Então, ou seja, aquele rei ainda estava abaixo de Ciro e sabia que essa lei não poderia ser alterada, mas esse rei também não estava a par. Ele, como eu disse, ele não conhecia, não sabia o que o rei tinha feito, o que Ciro, que aquilo era uma ordem de Ciro. Os judeus deveriam ter recorrido a Deus. Então, se os judeus poderiam ter ido ao rei Artaxerxes para rei Artaxerxes, está aqui o decreto do rei Ciro, que mandou que se construísse aquele templo, que nós voltássemos para a nossa terra. Eles, no entanto, eles recuaram, eles se acovardaram diante daquela postura afrontosa do povo de Samaria. Os judeus deveriam ter recorrido a Deus. Toda a história dos judeus é rica de exemplos de como Deus ajudou seu povo em tempos difíceis. A própria vinda dos judeus para Jerusalém era uma clara declaração, era uma clara demonstração de que Deus estava neste negócio. Vejamos alguns exemplos da história dos judeus quando foram ajudados pelo Senhor. Nos dias do rei Ezequias, Judá foi cercado pelo exército do rei da Síria, que ameaçava fazer com Judá o que já havia feito com o reino de Israel, levá-los em cativeiro. Nesta hora de perigo, o rei Ezequias buscou o Senhor e foi ouvido, pois Manjo feriu o arraial dos assírios, destruindo 185.000 soldados. Quem não conhece essa história, né, irmãos? É uma história onde o rei mandou seu emissário, o emissário chegou na porta de Jerusalém e ele desafiou Ezequias, ele desafiou o próprio Deus e falou que os deuses das outras nações não livrou e que Ezequias estava enganando o povo ao dizer que Deus livraria eles. E aí Ezequias pegou uma carta de afronta que ele mandou, entrou dentro do templo e orou a Deus. E aí Deus foi e levantou Isaías, Isaías foi lá e falou, não, pode ficar tranquilo que o primeiro caminho que ele vai ver, que ele vai voltar, e que vai acontecer justamente o oposto. E Deus foi, entrou com providência,
e o anjo do Senhor exterminou todo aquele exército, e o rei voltou para sua terra, e lá na sua terra ainda foi assassinado ainda, né? Você vê como é a ação de Deus. Ou seja, se o povo de Israel naquele momento eles já tivessem voltado-se para Deus e clamado a Deus, eles certamente teriam sido ouvidos, e certamente Deus tocaria alguém lá na cúpula lá e mandaria um recado para o rei Artaxerxes. O rei Artaxerxes voltaria atrás da palavra dele. Nos dias do rei Josafá, ameaçados pelos amonitas e pelos moabitas, os habitantes de Judá foram convocados pelo rei para pedirem socorro ao Senhor. Ver o texto de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1 ao 24, onde fala isso. Eu não vou ler porque é um texto grande. Deus guerreou por eles, e sem terem que lutar, os inimigos foram desbaratados. Os muitos exemplos de ajuda de Deus no passado deveriam ter inspirado os líderes do povo à resistência a esta maldade dos inimigos dos judeus. Pense, aí o profeta virou para Josafá e falou assim: esta batalha não é vossa, é de Deus. Esta batalha vocês não vão ter que guerrear. E aí Josafá começou a adorar a Deus, ele, o povo, fazendo adoração a Deus, e Deus agiu lá no arraial, e depois eles ainda foram lá e saquearam o arraial dos inimigos ainda. Glória a Deus, maravilha, né? O motivo da falta de resistência dos judeus de ordem espiritual. De ordem espiritual, né? Qual era o motivo? Por que eles não fizeram isso, né? Por que eles não foram ao rei? Por que eles não foram a Deus? Porque havia uma ordem, era um motivo, era de ordem espiritual. Por isso é que eles não foram. Por isso é que eles não foram. Glória a Deus. Segunda Crônica, capítulo 21 a 24, que o comentarista mandou para nós ler. Vamos dar só uma passada de olho aqui, né? Versículo 15 diz assim, ó, 2 Crônicas 20, versículo 15, diz assim: e ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, o rei Josafá. Assim lhes disse o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. Eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nesta batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem desanime. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Amém? São exemplos maravilhosos de como Deus deu, né? Então, como o comentarista diz aqui, o motivo era de ordem espiritual. Ele disse que havia dois motivos dentro da liderança. Primeiro, em Zorobabel, que era o chefe político, descendente da linhagem de Davi, né? O chefe político do povo judeu até então tinha confiado em sua própria força. Quando as suas próprias forças se esgotaram, não teve mais condições de resistir.
sentindo-se inteiramente desarmado diante do inimigo. Glória a Deus. Então, Zorobabel, né, ele estava confiando não na força de Deus, ele estava confiando em sua própria força. Porque se ele confiasse na força de Deus, ele saberia, epa, é hora de eu recorrer ao Senhor. Né? Josué, o sumo sacerdote e líder religioso do povo, estava com suas vestes manchadas. Isso é visto numa visão de Zacarias, lá no capítulo 3, versículo 3. Zacarias é um dos profetas da restauração que viveu e ministrou seu ministério durante a volta do povo do cativeiro. Este fato tirou dele toda a autoridade espiritual diante do problema causado pelos inimigos. Ele não tinha fé para buscar da ajuda de Deus, do Todo-Poderoso, uma vez que o mistério da fé é guardado em uma pura consciência. Está lá em Timóteo, capítulo 3, versículo 9. Vamos ler isso? O mistério da fé é guardado em uma pura consciência. Ou seja, como ele estava impuro espiritualmente, com as roupas manchadas, né? Ele ficou assim, ele ficou acovardado, ele ficou desestruturado espiritualmente e moralmente, né? 1 Timóteo capítulo 3, versículo 9. Devem apegar-se ao mistério da fé com a consciência limpa, né? Ok. Deve apegar-se, né, ao mistério da fé com a consciência limpa, a consciência purificada, né? Pode confiar ou esperar algo de Deus, né? Assim, ficou esse impasse. A vida espiritual de Josué, que estava indigno, né, de estar diante de Deus, com o inimigo acusando. Vamos ver lá, Zacarias capítulo 3, versículo 3, com o inimigo acusando, né? Então, ou seja, ele ficou espiritualmente fraco, não conseguiu ter fé, ser fortalecido na fé, mas isso durou apenas um tempo, porque Deus entrou com providência. Nesse texto mesmo de Zacarias, diz que Deus estava mudando a sorte dele. A mesma coisa aconteceu com Zorobabel, né, que passou a confiar em Deus. Glória a Deus. Só achar aqui, irmãos, Zacarias. Capítulo 3, versículo 3. Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, diante do anjo do Senhor, e Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado, e coloquei vestes nobres sobre você. Aleluias, glória a Deus, amém? Aí Deus entrou com providência. Deus não revela algo ao seu profeta só para causar vergonha. Quando Deus revela algo é porque Deus quer entrar com providência, ou porque Deus já está entrando com providência. Quando alguém vem e fala ou declara que Deus está me revelando que você está assim, assim, assado. Primeiramente, Deus não vai pôr isso em público para
causar vergonha. Ele vai usar esse profeta, mas ele vai te chamar à parte. E segundo, se Deus está te revelando aquilo, é porque Deus está querendo que algo seja tomado, que você faça algo, ou ele já está fazendo algo para mudar aquela situação, para te dar forças, que você realmente é alguém que está em sinceridade diante dele, né? Mas isso é o que me alegra nessa passagem, porque mostra que Josué estava ali naquela situação, mas era certamente um homem de Deus, um homem temente a Deus, não um homem arrogante, porque Deus também resiste ao arrogante. Se Josué fosse um homem arrogante, Deus não estaria ali purificando as suas vestes. Pelo contrário, estaria ali lhe castigando. Seria algo totalmente diferente. Vamos concluir então, né? Então, por esses dois motivos, houve aquele peso espiritual. Irmão, quando a liderança não está assim em fé e confiando totalmente em Deus e em santidade, a gente percebe que há um peso espiritual que cai sobre a igreja e que atrapalha, né? Então vamos orar pelos nossos líderes para que Deus possa estar agindo em suas vidas, não deixando eles serem tomados por orgulho ou por ostentação e esquecerem de lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro e de caminhar em humildade e em fé diante do Senhor, confiando em Cristo e não em suas próprias capacidades, porque nós não temos capacidade, e por mais que achemos que temos, mas a nossa capacidade, ela é infinitamente nada diante do poder de nosso Deus. A reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. A tristeza dos judeus. O povo, em geral, tinha desde o início da construção, acompanhado o trabalho com simpatia. Os judeus trabalhavam com muito entusiasmo e com muita união. O povo tinha ouvido falar de que o Deus do céu estava do lado dos judeus, ajudando-os. E agora, onde estava seu Deus? Né? Ou seja, eles ficaram frustrados, né? Diante daquela situação. Certamente trouxe uma tristeza no seu coração, né? Ou seja, misericórdia. Viemos de quase um século afastado da nossa terra, por causa da idolatria, dos males que cometemos, e agora estamos aqui, e de repente isso acontece conosco. Deus está então, não está conosco mais, Ele está irado conosco. Certamente vem esse tipo de pensamentos. Irmãos, permaneça firme na sua posição e na sua fé diante de Deus, né? Não se deixe amolecer, né? Não tome qualquer palavra por palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é pura e eficaz e edifica, né? Certamente aqueles homens esqueceram da palavra dos profetas de Zacarias e dos demais profetas que profetizavam, falavam, empregavam a palavra de Deus, ali incentivando o povo a levantar o templo, a construir o muro. Aqueles profetas da restauração estavam ali, mas naquela hora parece que a palavra profética, na verdade, vinha de Samaria, dos homens de Samaria, e não dos homens de Deus. Eles esqueceram da palavra. Irmãos, vamos ficar firmes na palavra do Senhor. A palavra do Senhor é que vale. A palavra do homem não vale. Ela só vale alguma coisa quando ela está alinhada à palavra de Deus. A alegria dos samaritanos. Os inimigos dos judeus. O negócio apagou aqui, irmãos. A palavra do homem só vale alguma coisa quando ela está alinhada à palavra de Deus, irmãos. Os inimigos dos judeus regozijavam-se grandemente. Certamente, os conselheiros foram parabenizados pela sábia e competente ação. Porém, o gozo de ímpios é de pouca duração. O gozo dos filisteus que haviam prendido Sansão terminou em tragédia. Nós conhecemos a passagem em Juízes 16,
25 a 31, né? Eles chamaram Sansão, vão lá, vão festejar aqui, e põe Sansão, aquilo é o símbolo da nossa vitória, e vamos celebrar ao Deus Dagon, que deu essa vitória para nós. No entanto, Deus usou ali Sansão mais uma vez, e ele destruiu aquele templo e matou mais pessoas naquela época, na sua morte, do que na vida. E o Deus Dagon, mais uma vez, foi envergonhado diante do Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia. A alegria dos sacerdotes que alugaram Judas para trair Jesus foi de curta duração. Com a ressurreição de Jesus, seus problemas se agravaram. Mateus 28, 11 a 15. Eles tiveram que pagar, subornar os guardas, para que os guardas contassem uma versão mentirosa, e eles foram dizer também e se aquele assunto que caísse no ouvido no ouvido do governador, eles também iriam contar aquela versão mentirosa de que, na verdade, os discípulos é que haviam roubado, né, o corpo de Jesus. No entanto, eles estavam fazendo aquilo porque era uma atitude frustrada, né, diante do que eles sabiam, do relato que o guarda tinha dado para eles, de que o anjo do Senhor tinha vindo, de que o anjo do Senhor tinha removido a pedra e que Jesus tinha ressuscitado. Então, mas que cara esses homens que ficaram nelas, e como deve ter sido o fim deles, né? Se eles não vieram a se arrepender, né? A gente não sabe a história, né? Se eles vieram a se arrepender e vieram a crer. Embora a palavra de Deus diz que muitos vieram a crer, né? Mas a gente não sabe se esses muitos que vieram a crer quando a palavra foi pregada pelos apóstolos, e neles estavam incluídos esses irmãos, esses líderes judeus. O desânimo dos judeus. Os judeus que tinham voltado do cativeiro para construir o templo sentiam-se humilhados e tristes, mas passado algum tempo acomodaram-se com a situação e não lutaram pela continuação da construção do templo. Deixaram-se dominar pelo desânimo. O desânimo é uma das mais eficazes armas usadas por Satanás contra os crentes. Lutemos contra o desânimo em nome de Jesus, né? Então, o inimigo, ele usa essa ferramenta. Ele trabalha dessa forma, para tentar desanimar o cristão, fazer com que o cristão volte atrás. Ele provoca ali através de pensamento: não, esse negócio não está dando certo, esse negócio não vai, não, vamos parar, não tem como prosseguir. E com esses pensamentos, e através de dificultando, tornando a obra ali difícil de ser feita, ele começa a trazer desânimo no coração das pessoas. Através disso, ele faz com que as pessoas esfriem, ou os pastores deixem de fazer o trabalho da forma como deve. Os que pregam deixam de pregar com dedicação, os que ensinam deixam de ensinar com dedicação, os que cantam deixam de cantar com dedicação, ou param de cantar, outros param de orar, e assim ele vai minando a força de muitos, né? Alguns conformaram-se pensando que talvez ainda não era vontade de Deus construir o templo. Veja a ideia que o inimigo pôs na cabeça daqueles irmãos, né? Eles passaram a acreditar, voltando ao que eu dizia sobre o desânimo, né? Alguns conformaram-se pensando que talvez ainda não era vontade de Deus construir o templo. Pense bem, né? Até esse tipo de Ageu 1, versículo 2, tá
Ou seja, vê o tipo de pensamento que o inimigo põe na cabeça da pessoa, para ela desanimar. Ou seja, ela pensar, não, nem é vontade de Deus, porque eu tô sendo teimoso. Nós devemos esperar um pouco mais. Ainda não chegou o tempo, pensavam eles. Outros aproveitaram a interrupção da obra para dedicar-se às suas próprias casas. Outros chegaram a faltar com suas obrigações espirituais, deixando de contribuir para a casa de Deus. Outros até, uns passaram a se dedicar às suas próprias casas, esqueceram da casa de Deus, abandonaram a casa de Deus no deserto. Outros começaram a descuidar de contribuir, de levar material, de levar contribuição para os sacerdotes e os edificadores. Talvez alguns judeus sinceros estivessem tristes e buscassem a Deus em oração, pedindo solução para a dificuldade, de modo que o templo pudesse continuar a ser construído. Então, isso é uma lição que vem para nós aprendermos, irmãos. Para nós aprendermos a importância de que quando a obra de Deus se levanta, o inimigo vai se levantar também. Quando a obra de Deus está indo de vento em pouco, o povo está alegre, está empolgado, pode saber que sempre vai explodir alguma bomba. Mas se prepare, se a obra de Deus está boa, está tudo indo bem, se prepare em fé, em santidade, confiando em Deus, purificando as vestes, preparando-se, porque sabe que a batalha está acirrada, porque o inimigo não está contente, e ele não está contente mesmo. Quando a gente começa a fazer as coisas e Deus começa a se agradar, logo surge um burburinho ali, surge uma coisinha ali, e aí que o apóstolo Paulo fala que depois que nós fizermos tudo, nós devemos permanecer firmes. E aí ele diz, como é que nós podemos permanecer firmes? Ele diz, permanecer firmes estando vestidos da armadura de Deus. E aí ele dá aquele relato da armadura de Deus que nós conhecemos. Então não é simplesmente você fazer a obra de Deus, não, mas depois que você fizer e está tudo bem, então você tem que estar preparado e na posição, porque você sabe que aí vai vir chumbo grosso, né, como diz o povo. Assim, irmãos, nós vamos concluir. Eu não me lembro, nós não oramos no início, nós vamos estar orando para concluir essa reflexão. Pai amado, obrigado por esse tempo que estive aqui, refletindo a palavra de Deus juntamente com os teus servos e servas que estão do outro lado. Ó Pai, abençoa que esse vídeo venha chegar em tempo hábil ao coração de cada um dos irmãos, e o Senhor possa usá-lo para falar ao coração dos seus servos e levá-los a meditar mais e mais na palavra de Deus de forma profunda. Muito obrigado, Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor. Que a paz de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês, com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.